Marketing não é sobre vendas, tá? Por que eu trouxe esse tema, né? Pra gente comunicar, conversar um pouco sobre a parte realmente da estruturação de marketing, né? Muitas pessoas hoje, né, em tempos que a inteligência artificial proporciona muita velocidade, proporciona muita possibilidade de negócio, estratégia, muitas pessoas entraram dentro do marketing digital achando que tudo isso aqui é apenas vendas, né? Que o foco maior ele deve ser apenas o dinheiro como um todo, né? Quando a gente para observar isso, né, houve movimentos, tá? Eu estou no mercado digital há mais de 2 anos, então no caso houve movimentos, pessoas ensinando a vender seus próprios produtos, né? Ou seja, eu criei um produto digital onde eu faço meus alunos se afiliar ao meu produto para vender o meu produto para outras pessoas. E aí até houve um movimento onde a Hotmart mesmo, ela chegou, ela atualizou, ela reduziu de fato essa entrada, né? Tirou um pouquinho a facilidade de entrada. E quando a gente para observar, ainda assim a internet tem uma grande facilidade de iniciar produtos, de comercializar, criar uma base de audiência. Então, no caso, a internet ela tem a sua facilidade. E o marketing digital ele entrou com esse viés, com esse pensamento de que, pô, eu estou aqui para ganhar dinheiro apenas, né? Não que o marketing digital ele não tenha esse objetivo, né? O marketing digital ele é uma ferramenta onde ele nos auxilia a ganhar mais dinheiro de fato, né? A gente tem essa busca realmente de ter uma qualidade de vida melhor, tá? Porém, o marketing digital ele não é sobre vendas, né? Ele é um conjunto de ferramentas, né? Existe até mesmo um termo que hoje está sendo muito falado, que é de fato a parte do modelo de negócio One Person Business, que o Elton Luiz acaba comentando, o Rafael Senson também, né, ou Shenson, né, que tem a parte de comunicação, onde eles falam sobre esse modelo de negócio, né, onde é um negócio onde você vence do seu jeito, você centraliza a comunicação em você. Você fala daquilo que você gosta e não necessariamente precisa focar apenas no que dá certo. É claro que marketing digital ele também é performance. A gente precisa fazer aquilo que dá certo, senão a gente perde realmente a parte dos nossos recursos, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Mas quando a gente para olhar o marketing digital dessa forma, a gente consegue ter mais liberdade, né? Isso daí foi inspirado, tá num Substack meu, inclusive você pode acessá-lo. Vai estar aqui embaixo o comentário especificamente sobre esse Substack, onde acabei comunicando um pouco mais sobre as habilidades que o marketing digital ele me proporcionou, né, em toda a minha trajetória, né? Então, nesse quesito, é importante que a gente tenha essa comunicação, só que meu foco aqui é principalmente o que é marketing digital? Né? O marketing digital é apenas uma ferramenta, como eu disse, e ele proporciona habilidades, ele propulsiona produtos para pessoas, ele auxilia muitas pessoas, muda vidas, mas o marketing digital ele tem um foco. O marketing digital ele foca em pessoas. Né? Hoje, muitas pessoas acabam falando do marketing digital como se fosse apenas dados, se fosse apenas métricas. Eu trabalho em um local onde foca muito em métrica, foca muito em dados. E de fato, dados são importantes, as métricas são essenciais, mas o foco deve ser as pessoas. Eu devo direcionar meu produto para alguém. Inclusive, né, nessa quinta-feira passada, agora onde estou gravando, neste momento, na quinta-feira onde eu estive numa reunião justamente para entender o porquê que um dos meus clientes, uma das pessoas que trabalham comigo, estava dando errado em seus lançamentos desde o início do ano para cá, né? E esse cliente não estava comigo, entrou recentemente, e aí eu fazendo todas essas análises, falei, olha, você tem que fazer desse formato aqui, vamos tentar realizar esse teste, vamos analisar, passou por entre aspas, prejuízo, um ano de vacas magras, como poderia se dizer, mas a barreira de entrar lá em 2020 se tornou diferente. O marketing digital se tornou um pouco mais exigente, ele precisa ter mais insumo, ele precisa ter mais trabalho. E não é somente dados que vai fazer isso. Quando a gente pega dados, a gente utiliza o quê? Uma comunicação genérica. Porque se eu foco apenas naquilo que dá certo, eu não tenho espaço para criatividade. Né? Não que a gente vai descartar os dados, não, a gente vai usar os dados como uma forma de potencializar a nossa criatividade como um todo. Então, o marketing digital, ele não foca em produto, ele não foca em dados, mas ele foca em pessoas, tá? É o que eu acredito. As pessoas são o foco no marketing digital. A gente precisa ter isso em mente. As pessoas, no caso, trazendo para o meu caso de copywriting, o cliente meu é a minha pessoa a qual eu vou focar. Só que esse cliente também tem a sua pessoa.
Então, no caso, eu tenho que focar principalmente nas pessoas. Porém, as pessoas, elas hoje, no caso, estou falando até muito termo pessoas, mas as pessoas que estão entrando no marketing digital, elas estão vendendo praticamente suas almas para enriquecer mais rápido. É o que eu tenho visto, é o que você possivelmente tem visto dentro do mercado. Pessoas que eles querem enfiar a goela abaixo os seus produtos, pessoas que querem vender os seus serviços a todo custo, pessoas que não focam em gerar realmente material de valor, não focam em gerar um produto que gere resultado, que mude a vida de fato da audiência. Então, muita gente tem feito o básico apenas para enriquecer. Ele não tem pensado em como eu posso contribuir, tá? Existe um problema nisso, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu vejo isso como algo negativo, porque não foca em transformação real e o mercado ele fica manchado. Inclusive essa visão que eu tenho é muito principalmente por causa do meu principal mentor, que é o Marcelo Bragion, uma das pessoas mais geniais que eu já encontrei, que eu tive o prazer de conversar pessoalmente, onde ele diz, olha, menos dígitos e mais pessoas. Só que hoje, produtos ruins, focos nos dígitos e menos pessoas é o lema do mercado. Grande parte do mercado ele pensa disso. Só que o Marcelo Bragion ele pensa diferente e nós devemos pensar diferente também. Focar mais nas pessoas e menos nos produtos. Menos dígitos e mais pessoas. Como é que eu impacto? Como que eu consigo... Uma coisa que ele fala é, um cliente que eu deixei de atender é uma pessoa que eu não transformei. Então como é que eu faço para recuperar essa pessoa? Porque eu acredito tanto no meu produto que eu vou mudar a vida dessa pessoa. Eu tenho fé nisso, eu tenho crença, eu tenho a convicção disso, que meu produto é tão bom que eu vou entregar esse resultado. Só que hoje produtos rasos, produtos ruins, produtos são feitos por IA, serviços são prestados por IA, no caso, tipo, exclusivamente pela IA, não tem aquela preocupação genuína, eu pego e apenas lanço, eu pego e apenas lanço, eu não paro para pensar em como que eu posso fazer um bom trabalho. Daí é o marketing de hoje. Um marketing focado apenas no retorno financeiro e não na transformação real, não na qualidade da entrega, tá? Então, na minha opinião, o marketing digital é sobre desenvolvimento, é sobre aceitar feedback, é sobre pensar nas pessoas que você vai impactar e quais habilidades são as mais importantes serem construídas, tá? No caso, como eu disse, é desenvolvimento. O marketing digital, ele exige que a pessoa tenha um estilo de vida, tá? O Marcelo Bragion mesmo ele fala, copywriter é um estilo de vida, é um comportamento que deve estar no cotidiano da pessoa. Ela precisa de que construa essas ideias de copy de forma constante. Ele tem que estar aberto a essas ideias. Ele precisa ler todos os dias. Ele precisa ter essa convicção de que o trabalho dele pode mudar vidas, porque senão ele vai escrever de qualquer jeito. Ele vai gravar um vídeo de qualquer jeito. Né? Inclusive a minha apresentação ela tá simples porque eu acredito que o simples converte. Né? Muitas vezes a gente vê lançamentos muito bem trabalhados. Perfeito. É necessário ter esse grau de sofisticação. Só que às vezes um básico bem feito e que transforma vidas pode gerar mais resultado que qualquer lançamento bem trabalhado. Eu já vi lançamentos que trabalharam muito, fizeram produções audiovisuais muito grandes e mesmo assim foi um fiasco. Foi um fracasso, não deu muito certo, né? Como a gente pode ver. E aí entra especialista, sai especialista, talvez você seja um especialista, talvez você seja um profissional, apenas clicou nesse vídeo com o objetivo de entender um pouco mais sobre o marketing digital. Mas se você trabalha com isso, saiba, é necessário construir habilidades. Se você é um profissional que usa o marketing digital como ferramenta de trabalho, ou seja, se você é copywriter, gestor de tráfego, ou até mesmo se você é um expert, um especialista, você é como se pode dizer, um psicólogo, um médico, é alguém que usa o marketing digital como uma vitrine dos seus trabalhos, dos seus serviços, é necessário que você entenda que é necessário desenvolver, é necessário que você desenvolva habilidades. Significa que você precisa ser o melhor copywriter? Não. Se você não é copywriter, você não precisa almejar isso. Você precisa entender, ou às vezes contar com alguém que saiba de fato de copy. É um exemplo, tá? Hipotético que eu acabo trazendo para você, por exemplo. Se a gente trabalha, você é um médico. Você tem a sua clínica médica. Você vai lá e atende pessoas. É possível você usar o marketing digital para alcançar mais pessoas e impactar mais vidas. Sabe? Então essa é a visão do marketing digital. Na minha opinião, na minha visão e a minha crença, né, de que o marketing digital ele é uma ferramenta. Quando você usa o marketing digital como um todo
tipo, é o foco, é o meu objetivo de vida, no sentido de que, pô, eu preciso bater grandes métricas e tudo mais, a vida da pessoa tende a ser mais vazia. Ela tende a ter mais dificuldade, ela tende a ter mais possibilidade de sair, sofrer burnout. Né? Vou trazer um exemplo. Eu já tive momentos onde o meu foco maior era a parte apenas do trabalho exclusivo no digital, no sentido de que eu só quero que dê resultado e acabou. E pra mim ficou ruim, porque eu senti um vazio, não tava sentindo que, pô, meu propósito tá sendo cumprido. Eu não tô falando de propósito no sentido de, na parte de coach mesmo, de fato, de falar, pô, você tem que encontrar seu propósito de vida. Não, às vezes você procura e não acha. Faz parte, tem pessoas que não vão encontrar seu propósito de vida, porque ele não se colocou em movimento suficiente. Só que a gente tem que se sentir preenchido por aquilo que a gente faz, na minha opinião. Então o marketing digital ele não preenche, sabe? O marketing digital ele se torna ferramenta. Pô, eu sou preenchido porque eu escrevo ou porque eu faço gestão de tráfego. Não, você vai se preencher de outra forma. A gestão de tráfego é apenas uma ferramenta. Às vezes o médico, ele não é que ele se sente realizado na profissão, ele se sente realizado por transformar vidas. Então o marketing digital é esse propulsor. Ele proporciona produtos, ele proporciona transformações, e dificuldades surgem nesse meio. Né? Dificuldades vão surgir, você vai ter relançamentos ruins, você vai ter produtos que não vão dar certo, você vai ter decepções, às vezes você vai lá, grava um vídeo no YouTube e não dá certo. Só que você não gravou 100 vídeos. Né? Então tem uma tendência de que 100 vídeos, 150 vídeos, começa o canal de fato a ser entregue alguma coisa. Você consegue ver o que dá certo. Às vezes você vai lá, quer que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, seu Instagram bombe. E não é assim. Certo? Então dificuldades vão surgir. Só que é necessário que a pessoa ela assuma a responsabilidade. Tem que bater a poeira e seguir em frente. Então o marketing digital, eu gosto sempre de falar disso, ele é muito ele tem esse desenvolvimento. Ele precisa transmitir isso, ele precisa mudar algo, certo? É necessário que você tenha o quê? Assuma a responsabilidade, você bata a poeira e siga em frente. Ou seja, eu não vou culpar os outros, eu não vou me martirizar, tipo, deu errado? 5 minutos, falar, pô, infelizmente deu errado, lamente um pouquinho, só que depois analise e fala o que eu preciso fazer depois, sabe? Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse conhecimento. E o verdadeiro conhecimento, a sabedoria, na minha opinião, é quando você muda um comportamento, muda uma ação, muda uma forma de pensar. Então tem até dentro dessa newsletter que eu comentei, dentro desse Substack, que novamente você pode acessar aqui embaixo ou clicar dentro dos links do meu YouTube, porque talvez ele não está verificado ainda, por algum motivo não está verificado, então no caso, ou você acessa aqui embaixo, copia o link e utiliza, ou você acessa dentro do meu, como é que se diz? Dentro da bio do meu YouTube você consegue acessar também, ou talvez aqui, ou talvez eu consiga inserir aqui mesmo algum link, um diretório da parte do Substack, onde eu vou falar justamente sobre o que é o sábio de coração, é aquele que muda seu comportamento, certo? Mas para não prolongar muito, né, eu costumo divagar um pouco dentro dessas comunicações. Existem, como eu disse aqui, algumas habilidades que são importantes serem construídas. E uma dessas habilidades é viver um passo de cada vez. Então as pessoas hoje no marketing digital estão muito no 2x, com a inteligência artificial muito no 2, 4x, onde ela não para, ela não pensa, ela não analisa, ela não medita. E o verdadeiro aprendizado, de fato, ele vem com a maturação. Então, tipo, eu preciso viver ela. Então eu tenho que dar tempo ao tempo, eu tenho que meditar ela. Eu preciso, às vezes, ficar sozinho para uma profunda reflexão, para entender onde eu devo melhorar. E o marketing digital, ele não vai proporcionar isso. O marketing digital, ele é uma ferramenta, como eu disse. Igual uma ferramenta de trabalho. Vamos trazer um exemplo, uma furadeira. Ela, no caso, não consegue mostrar, pô, ela vai me ensinar alguma coisa. Não, mas ela vai proporcionar um aprendizado também. Então ele não é o todo, ele não é o objetivo, ele é apenas uma ferramenta. Assim como funil de vendas, assim como modelos de negócio, tudo isso aí é o quê? São ferramentas. Então você tem que viver um passo de cada vez. A ferramenta às vezes não está regulada, às vezes a gente não consegue estruturar uma boa estratégia logo de primeira. Precisa validar antes. Precisa ter esse foco de que a gente tem que viver um passo de cada vez. Eu até trago alguns exemplos dentro do Substack, mas trazendo um exemplo do vídeo, teve um momento onde eu foquei tanto em acelerar resultado e como é que eu posso acelerar esses processos, que eu comecei a ter quase um burnout. E eu quase saí da área de copywriting, abandonei o marketing digital e quis retornar, às vezes, para marcenaria onde eu saí, né? Eu era um marceneiro anteriormente. Então, tipo, marceneiro não, auxiliar de marceneiro, para ser mais correto, né?
Então, se a gente não parar para pensar em, olha, vou viver um passo de cada vez, eu não consigo estruturar. E o marketing digital ele se torna uma doença. Se eu não consigo parar para pensar e falar, olha, o que eu vou fazer? Quem que eu vou impactar? A gente, no caso, o marketing digital, ele acaba, o marketing digital é um acelerador. Se eu não sei dirigir o carro, eu estou acelerando ele muito rápido e eu vou bater, vou me estrepar, vou me quebrar todo. Mas quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei andar na velocidade correta, o carro ele anda com bom funcionamento. Eu sei manter o carro bem, manter a manutenção do carro, no caso. E aí entra, né? É necessário que a gente também viva o ócio criativo. É claro que sempre o ócio ele abre espaço para equívocos, para erros. Então, no caso, ficar sempre ocioso é um problema. Mas não parar para meditar, não parar para ficar ocioso pelo menos um pouco de tempo, a gente não consegue viver dentro do marketing. Porque a gente não tem ideia de conteúdo, às vezes não consegue estruturar um funil de vendas que sairia do nada, sabe? Porque a pessoa que vive somente por dados não tem o ócio criativo, sabe? Ele não consegue pensar de forma criativa. E aí nessa era de IA principalmente, né? Aí fica muito mais a pessoa se substituindo por IA, a pessoa usando a IA para criar seus negócios e às vezes ela nem sabe. Às vezes vai apresentar para o cliente, ela nem sabe porque ela fez aquilo, somente porque a IA pediu. Então a gente tem esse problema também. Outro ponto, no caso, tá? Se desenvolva sempre. O autodesenvolvimento é a chave para um crescimento, é a chave para o marketing digital dar certo, ou para qualquer ferramenta que você utilizar. E só desenvolve quem reflete. Então, tipo, a gente tem que parar, pensar, refletir, e só reflete quem fica sozinho, não tem medo de enxergar e assumir as suas falhas. Então a gente precisa assumir. Existe um livro do Jocko Willink, né, que é Responsabilidade Extrema, principalmente para a liderança, é muito bom, que é o que? Nós cometemos erros. A gente precisa assumir esses erros. E isso desenvolve. O marketing digital é a mesma coisa, tipo, e eu não estou falando de entendimento de gestão de tráfego, de copy, não. É necessário a gente saber sobre isso, perfeito. Só que a gente também tem que ter o quê? Entendimento de pessoas. Se marketing digital é sobre pessoas, eu preciso saber sobre pessoas. E pessoas eu encontro na literatura, eu encontro em livros comportamentais. Vamos trazer um exemplo aqui. As Armas da Persuasão, do Cialdini. Então eu posso utilizar isso aqui para entender sobre pessoas, de fato. Ou a gente pode utilizar um livro... Vamos trazer Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu entendo mais sobre a incongruência humana. Então, tipo, isso me facilita a entender sobre pessoas e me facilita também a ter resultados dentro do marketing. Né? Tem gente que fala que não. Mas depois que eu comecei a ler a literatura de fato, foi um momento onde eu consegui realmente trazer bons resultados e visões diferentes. Entendimento de persona, daí é entender sobre pessoa. Então é necessário se desenvolver. E um mal hoje disso, de não se desenvolver, dentro do marketing digital, principalmente quem entra no marketing digital acha que não vai precisar aprender nada. Eu coloco para IA, ela vai rodar chatbot, vai rodar tráfego, vai rodar criativo. E aí começa a falha de pensar que existe uma vida perfeita dentro do Instagram, dentro da rede social. Não foca no real, sabe? A pessoa olha pro Instagram, vê uma mulher bonita, vê um cara malhado, vê um resultado estrondoso e fala, pô, eu quero isso. E gente, na verdade não vai acontecer isso, não. O marketing digital ele tem um grande problema também, que ele é uma indústria de vaidade. Métricas de vaidade. Quais são as métricas de vaidade? Muito seguidor. Pô, esse cara tem sucesso porque ele tem muito seguidor. Gente, não é isso. O marketing digital ele não deve focar na vaidade, ele deve focar na transformação da pessoa. E quando você foca na transformação da pessoa, você assume a responsabilidade, muda, melhora o produto. Então é necessário se desenvolver sempre, tá? E aí um recado para você, tá, que trabalha com marketing digital, vai ter mais coisas sendo abordada dentro do Substack, então não esqueça de dar uma olhada. Mas eu tenho um recado para você que trabalha com marketing digital, usa ele como ferramenta para o seu negócio, seja você médico, psicólogo. Não venda sua alma, não venda sua família, não venda você. Nada nesse mundo ele deve tirar de você a possibilidade de ter uma boa vida com a família, ter uma rotina que se encaixe com aquilo que você deseja. E aí entra esse conceito do One Person Business, tá? E aí não trouxe aqui uma apresentação, mas vou deixar aqui.
O conceito do One Person Business, eu não estou aqui falando da parte do One Person Business, não, é um modelo de negócio que eu tenho tentado implementar também, tá? Eu sou muito transparente, estou nesse assunto, né? Eu não sou um expert em One Person Business, mas uma coisa que eu acredito é que o marketing digital ele precisa estar de acordo com a sua realidade, ele precisa estar de acordo com a sua comunicação. E ele precisa ser um potencial, ele um potencializador no caso, né? Ele precisa potencializar a sua vida, o seu estilo de vida. E infelizmente hoje no marketing digital a gente não encontra isso. A gente tem encontrado muitas coisas inversas, tá? No sentido de que a pessoa só quer vender, passa 24 horas trabalhando, nem dorme, não come, só pensa em produzir, 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 mas não curte a família, não curte ele, não desenvolve habilidades comportamentais nele, não para às vezes fazer para você que é religioso, uma oração, às vezes não sai para almoçar em família, não sai para sair com a esposa, com o esposo, com os filhos. E o marketing digital tem impedido muito. E aí é por isso que eu tô iniciando esse projeto no YouTube, por exemplo. É para mostrar para você que é possível documentar minha jornada, porque eu ainda trabalho de forma, entre aspas, tradicional numa grande empresa, né, atendendo em múltiplos negócios, negócio que fatura 100 milhões por ano, 50 milhões por ano, 8 milhões em meses. Então, no caso, eu trabalho com isso e eu vejo a quantidade de vezes que a pessoa diz, olha, eu quero melhorar esse dado, eu quero melhorar esse dado, mas não consegue vivenciar o processo, não consegue viver um passo de cada vez, não consegue aprender e não consegue curtir em família, não consegue fazer o quê? Não consegue ter o quê? Esse processo que o marketing digital surgiu. O marketing digital ele surgiu com aquela promessa de que você teria a vida que você sempre quis, certo? Só que parece que está sendo o contrário. E isso é muito porque as pessoas se venderam por dinheiro.